Pessoal, na questão 5, a gente tem assim. Qual é a quantidade de elementos da PG finita, dada pela sequência 1, 2, 4 e assim por diante, na mesma razão, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023? Bom, pessoal, então está pedindo o que para a gente? Está pedindo a quantidade de elementos. Está pedindo a quantidade de elementos dessa PG finita? Está pedindo para a gente determinar quem que é n, certo? Bom, pessoal, que fórmula eu vou utilizar para resolver quem que é n? Bom, se o exercício deu a informação que a soma dos termos é 1023, então é bem provável que a gente vai utilizar a formulinha da soma da PG para determinar quem que é n, certo? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, numa equação onde a gente quer determinar o valor de uma incógnita, para a gente determinar o valor dessa incógnita, ela tem que ser a única coisa que a gente não sabe sobre essa fórmula, certo? Essa equação. Ou seja, se n tem que ser a única informação que a gente não sabe sobre essa fórmula, a gente tem que saber quem que é a razão, quem que é a 1 e quem que é também a soma dos termos, certo? Bom, vejam o seguinte, pessoal, que o primeiro termo, a gente sabe quem que é. O primeiro termo é o número 1. A gente sabe também quem que é a soma, certo? A soma é 1023. Falta o quê? Falta apenas determinar a razão para a gente encontrar quem que é o quê? A quantidade de termos, de elementos que possui essa PG finita, certo? Bom, mas como é que eu encontro a razão de uma PG? Basta saber o quê? Basta saber dois termos consecutivos, certo? Eu tenho dois termos consecutivos aí, por exemplo, tenho os termos A1 e A2 que são termos consecutivos. Então, o que eu tenho que fazer? Basta pegar o A2 e dividir pelo A1, que a gente determina quem que é a razão, ou seja, determina quem que é Q. Bom, o A2 é quem? O A2 vale 2, certo? O A1 vale 1. Então, Q é 2 dividido por 1. Portanto, a razão vale 2. Então, agora a gente tem todas as informações que a gente precisava para encontrar quem que é N, ou seja, a quantidade de elementos dessa PG, a quantidade de termos dessa PG. Bom, basta fazer o quê? Substituir essas informações na fórmula. No lugar de Sn, ou seja, na soma dos termos, a soma de, no valor da soma dos elementos dessa PG, a gente sabe que vale o quê? 1023. O primeiro termo vale quanto? Vale 1. E a razão vale 2. Então, onde aparecer a razão, a gente vai substituir por 2. Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Vejam que esse menos 1 está dividindo essa estrutura aqui. Então, ele tem que passar como para o outro lado? Passar multiplicando, certo? Então, você tem 1023 multiplicado por menos 1, certo? E aqui eu deixei do jeito que estava. Pessoal, 1023 multiplicado por menos 1 fica menos 1023. 1 vezes 1 vezes 1 menos 2 elevado a menos 2 elevado a n dá 1 menos 2 elevado a n, porque 1 vezes alguma coisa é sempre alguma coisa, pessoal. Então, a gente tem isso daqui, pessoal. Menos 1023 é igual a 1 menos 2 elevado a n. O objetivo é encontrar quem que é n, pessoal. Então, vou deixar esse termo aqui que está acompanhando n positivo, certo? Uma forma dele deixar ele positivo é passar ele para o outro lado da igualdade, certo? Então, esse menos 2 elevado a n que está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Mas vejam que o objetivo é encontrar quem? Quem que é n? Eu quero isolar ele, certo? Então, não faz sentido eu deixar esse 1023 que está negativo aqui desse lado da igualdade, porque eu estou utilizando ele para encontrar quem que é n. Então, eu tenho que passar esse 1023 aqui que está negativo para o outro lado como? Positivo. Então, eu tenho 1 mais 1023. 1 mais 1023 dá 1024. Mas vejam que a incógnita que a gente quer determinar, n, ele está no expoente de uma potência, certo? Então, uma forma de a gente encontrar isso daqui é ver se a gente consegue escrever esse 1024 aqui com uma potência de 2. E vocês vão ver que isso é possível. Quando a gente fatora 1024, a gente encontra que 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Ou seja, você precisa multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes para encontrar quem que é 1024. Pessoal, então a gente tem uma igualdade de potências de mesma base. Mas isso aqui só é verdade, pessoal, se os expoentes forem iguais também. Então, n tem que ser igual a 10. Vejam que a gente determinou justamente o que a gente queria, que era determinar quem que é n, ou seja, a quantidade de elementos dessa PG aqui, ó, que é dada por 1, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro é 3. E a soma de todos esses termos aqui, desses termos que a gente encontrou que é 10, é 1023. A quantidade desses termos
dessa PG aqui, cuja soma é 1023, cujo primeiro termo é 1, o segundo é 2, a quantidade de elementos dessa PG é 10, ou seja, essa PG tem 10 termos, ok? Bom, pessoal, então, concluímos aí a número 5, vamos ao número 6. Está dizendo o seguinte, uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado, nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Pessoal, por que esse problema aqui caracteriza um problema de PG? Novamente, não está dizendo que é um problema de PG, mas a gente tem que saber identificar que é um problema de PG. É o seguinte, pessoal, o que é uma PG? É uma sequência de números, certo? Onde cada termo, com exceção do primeiro, pode ser obtido como? Pegando o número anterior, certo? O termo anterior, e fazendo com produto por uma constante, certo? Isso para todos os termos da sequência. Vejam aqui ó, que a gente tem isso. Vejam que a quantidade que ela ganha em cada dia é o dobro do que ela ganhou no dia anterior. Então vejam que essa situação caracteriza aí uma progressão geométrica, certo? Então o que está pedindo para a gente? Está pedindo o seguinte, quanto que ela teria recebido pelos 12 dias, ou seja, pessoal, se a quantidade que ela recebe em cada dia representa um termo da minha PG, você está pedindo a quantidade total que ela recebeu pelos 12 dias, está querendo que a gente determine a soma das quantidades que ela recebeu em todos os dias. Ou seja, a soma do que ela recebeu pelos 12 dias, em cada um dos 12 dias. Então, o que está pedindo para a gente é a soma dos 12 termos. Ou seja, a soma das quantidades que ela recebeu em cada dia. Ou seja, a soma S de 12, a soma dos 12 termos dessa minha PG. Certo? Bom, mas a gente sabe calcular a soma de uma PG cuja quantidade de termos é finita. Vejam aí que a gente tem apenas 12 dias, uma quantidade finita. Certo? Então a gente vai utilizar essa formulinha aqui, que é a que é a fórmula que a gente utiliza para soma de uma quantidade finita de termos de uma PG, certo? Bom, então pessoal, o que a gente precisa saber para determinar então a soma? Essa quantidade que ela recebeu aí nos 12 dias. A gente precisa saber quem que é a 1, ou seja, a quantidade que ela recebeu no primeiro dia, quem que é a razão, certo? Ou seja, qual que é a razão de um dia para o outro que ela vai receber, e a quantidade de dias que ela vai trabalhar, certo? Ou seja, a quantidade de termos que a gente tem na sua PG. Bom, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é a quantidade que ela recebeu no primeiro dia. O patrão ofereceu para ela R$1 no primeiro dia. Qual que é a razão dessa minha PG? Também foi dada. Eu sei que a cada dia representa a quantidade que ela recebe a cada dia representa o dobro do que ela recebeu no dia anterior. Então, quer dizer que minha razão aí é 2. Se é o dobro, é o produto por 2, certo? Bom, e quem que é N? N representa aí a quantidade de termos que a gente está somando, ou seja, a quantidade de dias que ela vai trabalhar, que são 12. Então, se a gente jogar nessa formulinha aqui, essas informações, a gente encontra quanto que ela teria recebido pelos 12 dias de trabalho. Ou seja, o total que ela receberia, a soma de todas as quantidades que ela receberia em cada um dos dias, ou seja, dos 12 dias, certo? Bom, pessoal, então substituindo N por 12 aí nessa formulinha, a gente encontra quem que é esse 12, certo? Basta fazer o quê? Substituir no lugar de A1 por 1 e no lugar de Q por 2, ok? Bom, então, primeiro termo vale 1 e a razão vale 2, então onde apareceu o quê? Eu vou substituir por 2. Pessoal, tem que resolver primeiramente o que está dentro do parênteses. Então vai ser 2 elevado a 12, só que 2 elevado a 12 é 4.096, que fica negativo por causa desse sinal aqui, certo? Então eu tenho 1 menos 4.096 vezes 1 dividido por 1 menos 2. Pessoal, 1 menos 2 dá menos 1. Você tem um positivo, desconta desses 4.096 negativos que você tem, você fica com 4.095 negativos. Você tem 1 vezes alguma coisa, fica alguma coisa. Então, 1 vezes menos 4.095 dá menos 4.095. Menos 4.095 dividido por menos 1, pessoal, dá 4.095. Menos com menos mais, 4.095 dividido por 1 é ele mesmo. Então, quer dizer, pessoal, que a soma dos 12 termos dessa PG dá 4.095. Ou seja, pessoal, quer dizer que pelos 12 dias ela teria recebido R$4.095. Veja que
Olha só o que está por trás desse exercício, tanto que esse exercício é interessante. Vejam como a matemática é interessante na vida de uma pessoa. Por que será que a moça recusou esse trabalho? Porque o patrão ofereceu para ela, no primeiro dia dela trabalho, para ela trabalhar por R$ 1, certo? Só que ofereceu o dobro para cada dia que ela trabalhasse, o dobro do que ela recebeu no dia anterior. Só que uma pessoa pensa assim, bom, se eu trabalhar hoje eu vou ganhar R$ 1. Se eu trabalhar amanhã eu vou ganhar 2. Se eu trabalhar no segundo dia eu vou ganhar 4, que é o dobro de 2, certo? Então vejam que não, eu vou receber uma mixaria, você tá louco, nunca vou trabalhar para esse cara. Mas vejam que quando a gente está trabalhando com a progressão geométrica, pessoal, ela escalona muito rápido, certo? Então vejam aí que por mais que nos 3 primeiros dias ela teria recebido 1, 2 e 4 reais, portanto 7 no total, vejam que no total dos 12 dias, ao final dos 12 dias, ela teria recebido 4.095, certo? Ou seja, nada mal para 12 dias de trabalho, né? Receber 4.095 reais por trabalhar 12 dias é, de certa forma, uma quantia muito boa, certo? Então, olha como é que é interessante esse problema, certo? Pessoal, então com isso aí eu resolvi as questões 5 e 6 com vocês nessa videoaula. Continuo com vocês a resolução dos próximos exercícios nas aulas seguintes, certo? Nas videoaulas seguintes. Então fico por aqui, um abraço, até mais.